Olá, continuando a nossa disciplina de projeto de máquinas, a gente começou falando sobre sistemas de transmissão de potência. Então a gente já falou sobre um dos sistemas de transmissão de potência que é as correias, e agora a gente vai falar sobre um outro sistema que são as correntes. Então, as correntes são usadas desde bicicleta, a maioria das motos ainda usa sistema de transmissão por corrente. Tem alguns motores, o próprio Zetec da Ford usa as correntes para fazer sincronização da abertura das válvulas de admissão e exaustão do motor. Então, qual que é uma grande vantagem da transmissão por corrente em relação às correias? Você não tem um deslizamento, então você tem um sincronismo na transmissão. Então, as transmissões por corrente, elas garantem um sincronismo, porque sempre se tem um dente encaixado na tua engrenagem lá. Isso garante que vai dar um certo sincronismo na transmissão. Quando a gente pega a própria norma DIN, que fala sobre transmissão por corrente, que é a DIN 8180, e daí tem mais umas ramificações, que é um 8187, 8188 e 8181. Então, ela dá alguns padrões para falar sobre transmissão por corrente. E também a gente teve outros dois vídeos anteriores aqui nessa mesma aula, que mostrou uns componentes básicos da corrente. Então, está postado na mesma aula aqui dois vídeos bem curtos, de um fabricante, de um revendedor de corrente, na verdade, mostrando as partes principais da corrente. E basicamente a gente tem um sistema bem similar ao que a gente tinha lá em correia. Então, você sempre vai ter uma engrenagem motora e as outras engrenagens movidas. Então, você sempre vai ter uma das engrenagens que vai ser a que vai começar o movimento e as demais vão ser movidas por essa. Aqui no sistema de transmissão por engrenagem, sempre a gente vai chamar a menor engrenagem que tiver no nosso sistema de pinhão. Então, pelo tamanho, não se é motor ou movida, mas a menor engrenagem a gente vai chamar de pinhão e a maior a gente vai chamar como coroa. Então, assim como lá nas transmissões por correias, a gente tem umas limitações, a gente não pode ter um tamanho mínimo muito pequeno da menor engrenagem, senão a gente vai ter problema na nossa transmissão. Então, nas correias, não sei se vocês lembram, a gente tinha um diâmetro mínimo da engrenagem menor. Aqui a gente vai ter um número de dentes mínimo da engrenagem menor. E a partir disso que a gente vai definir o tamanho da engrenagem maior. Quem já teve a oportunidade de ter moto de trilha, por exemplo, geralmente se coloca uma engrenagem bem pequena na frente e uma bem grande atrás. Só que dificilmente você encontra uma engrenagem menor que 12 dentes para colocar na parte da frente da transmissão, até porque ela ficaria muito pequena e praticamente não teria área de contato nenhuma da corrente com o sistema de transmissão. Então tem algumas limitações que a gente tem que ter. Aqui também importa a distância entre as engrenagens que a gente está utilizando. Então lá nas correias a gente calculava essa distância entre centros aqui. Na corrente também a gente vai calcular a distância entre centros. Então vai ter bastante coisa similar no dimensionamento entre correia e corrente. Então tem alguns tipos de corrente. Então a gente tem um dos tipos mais comuns que é a corrente de rolos. Então a gente tem alguns componentes e algumas características geométricas. Uma muito importante que é o passo da corrente. O que é o passo? É a distância entre o centro de dois pinos da corrente aqui. Então a distância entre o centro de dois pinos da corrente vai ser o passo. E é uma característica importante do dimensionamento. Quanto menor esse passo, maior a mobilidade, digamos assim, da nossa corrente, melhor ela vai se adaptar à engrenagem. Então, para uma transmissão ideal, o bom é que esse passo seja o menor possível. Só que isso tem algumas consequências. Então, quanto menor o passo que a gente tiver, consequentemente, o componente número 5 que a gente chama de tala aqui,
Então, menor vai ser o tamanho dessa tala, maior a possibilidade dela romper aqui. Por quê? Porque você vai ter uma força de tração puxando aqui, você vai ter uma força de resistência, vai tender a criar um cisalhamento nessa tala aqui e romper a corrente. A teste fala que o máximo alongamento possível dessa tala aqui na corrente é 3%, porque senão começa a ficar folga já e geralmente você começa a ter problemas na tua transmissão. Então, uma das questões críticas é esse dimensionamento dessa tala aqui. Então, você sempre tenta usar um passo o menor possível, mas quando o passo é muito pequeno, consequentemente diminui o tamanho dessa tala e a corrente vai suportar menos carga. Então, quando você tem cargas maiores, às vezes você tem que usar um passo maior para conseguir suportar isso aí. Tem alguns outros componentes, então, o número 2 aqui é um pino que vai por dentro da corrente. Aí tem uma bucha também, que é o número 3 aqui, que é essa parte aqui. Daí por fora da bucha, na corrente de rolo, você tem um rolo. E a tala, que propriamente dita. Algumas características geométricas que a gente vai usar, algumas siglas. Então, quando a gente falar em DR aqui nas dimensionamento de corrente, vai ser diâmetro do rolo. Essa vai ser a espessura da corrente. O T é o passo da corrente, a gente já falou. A gente tem tudo que a gente falar em Z aqui vai estar relacionado a dente. Então, quando eu falar em BZ, é a largura do dente. BI, que é a largura interna da corrente. O B, que é a largura externa da corrente. O DB, que é o diâmetro do pino, e DH, o diâmetro da bucha. Por que é importante essa largura interna da corrente? Se for ver, nessa largura interna da corrente aqui que vai ocorrer o contato com a engrenagem. Se a gente fosse calcular uma área de contato, seria através dessa largura interna da corrente. Aí tem as correntes de buchas também, então elas são constituídas só de bucha e de pino. Elas suportam mais carga que a corrente de rolo, porém ela tem um desgaste maior. Então ela dura menos tempo e tem um desgaste maior. E aqui na corrente de bucha a gente vai tratar a largura como BA. Aí tem algumas correntes que são correntes de dentes. Então a própria corrente tem uma característica de se encaixar diferente aqui no dente da engrenagem. Então ela tem algumas talas que vão se encaixar sobre os rolos. Então, você pode ter umas correntes mais largas do que as outras. E tem correntes com elos fundidos. A grande limitação desse tipo de corrente aqui é que você utiliza ela em baixas velocidades, então até 2 metros por segundo. Então, é uma velocidade bem abaixo do que se utiliza outros tipos de corrente. E, geralmente, máquina agrícola, você utiliza esse tipo de corrente com elo fundido. Essas correntes têm que encaixar em rodas dentadas. Então, essas rodas dentadas que vão fazer com que se movimentem as correntes. A gente tem algumas características geométricas aqui, como o diâmetro primitivo, o passo, que é o mesmo passo que tem a corrente. Então, por uma determinada passo de correntes, tem um determinado passo de roda dentada para essas correntes. Todas as características geométricas que estão aqui podem ser calculadas. Mas nós não vamos calcular isso aqui nos nossos exemplos, porque lá no disco virtual vai ter algumas tabelas que já tem os padrões, que tem os tamanhos de engrenagem padrão. Então, de acordo com o passo da corrente, já existem engrenagens padrões. Então, por aquela informação, você já consegue descobrir quais são as informações das rodas dentadas necessárias. Então, isso aqui fica mais como conhecimento para vocês, mas nós não vamos chegar a calcular isso aqui, até porque são características todas tabeladas. Importante nós saber qual a corrente que a gente vai utilizar. E para saber qual a corrente que a gente vai utilizar, a gente vai ter que saber o passo da corrente,
a especificação asa da corrente, então, com o passo, a especificação asa da corrente, e o comprimento da corrente. Então, como a gente falou, a corrente é feita por elos, então você vai ter que saber a quantidade de elos que vai ter na tua corrente. E nunca vai poder ser uma quantidade de elos quebrada, por exemplo, 20,1 elos. Não tem como acontecer 20,1 elos. Então, sempre a gente vai arredondar essa quantidade de elos. Rendimento das transmissões por corrente são bem altos, de 98% a 99%. Porém, o rendimento da transmissão das correntes depende muito da lubrificação. Então, uma das questões críticas da transmissão por corrente é a questão da lubrificação. Como você vai ter contato metal com metal sempre vai ter que ter uma lubrificação ali. Dimensionamento tem uma norma da antiga União Soviética ainda, é uma norma relativamente antiga, mas como as correntes não evoluíram desde lá, ainda se usa uma norma soviética para fazer dimensionamento pelo critério de desgaste da corrente. Então, a gente fala que o critério de desgaste é o principal critério levado em conta nas transmissões por corrente. Os valores encontrados para roda ondulada e corrente nesse critério vão assegurar que a transmissão vai funcionar corretamente. E quando que a gente fala que uma corrente ou um sistema de transmissão por corrente está desgastado? Geralmente, quando ocorrer alongamento pelo estiramento das talas, eu já tinha comentado isso, e desgaste das articulações, quando o alongamento atingir aproximadamente 3% do comprimento original. Então, por exemplo, se a gente tivesse uma corrente de 1 metro, quando ela atingir 1,30 m, é sinal que 1.030 milímetros, é sinal que ela já está desgastada, que ela vai ter que ser trocada, porque senão você já não tem um rendimento da tua transmissão. Conforme eu falei, assim como em correias a gente tem um número mínimo de dentes de acordo com a nossa relação de transmissão, e sempre a gente vai atuar no pinhão, que é a engrenagem menor. Então, de acordo com o tamanho da engrenagem menor, a gente vai determinar o número de dentes mínimos para calcular o número de dentes da engrenagem maior. Através do quê? Através daquela relação de transmissão que a gente já calculava lá para correias. Então, a relação entre as velocidades ou a relação entre os torques dos dois eixos. Então, de acordo com o tipo de corrente e de acordo com a relação de transmissão, então se recomenda no máximo uma relação de transmissão 1:6 em questão de corrente. Então, quando a gente tem uma relação de transmissão de 1, ou seja, a velocidade e o torque que estão na engrenagem motora vão ser os que estão na engrenagem movida. Até 6, a gente vai tendo um número mínimo de dentes. Isso aqui é uma tabela de recomendação. Então, em alguns casos, a gente tem número de dentes menores do que essa tabela. Essa tabela é para uma transmissão funcionar idealmente, mas pode ser que algumas transmissões a gente precisa colocar um número de dentes menor. Mas aí a gente tem limitação também. Então, para corrente de rolo, o número mínimo de dentes é 9. Para corrente silenciosa, o número mínimo de dentes é 13. E tem também uma questão de número máximo de dentes. Para corrente de rolo, 120. E corrente silenciosa, 140. O passo da corrente, eu já comentei, quanto menor for o passo da corrente, melhor será a transmissão, então vai ter menos choque, menos força centrífuga, menos atrito. E a gente sempre vai começar dimensionando uma engrenagem para a corrente, a gente vai ver na aula que vem, quando eu fizer a resolução do primeiro exemplo. A gente sempre começa pelo menor passo possível. Geralmente a gente começa com um passo de meia polegada, que é um dos padrões menores. Tem algumas correntes de kart que tem um passo menor que isso ainda, mas aqui geralmente a gente vai começar com um passo de meia polegada. Calculou para meia, não serviu, aumenta o passo. Calculou para 5/8, não serviu, aumenta o passo. E assim, então, é quase que um cálculo interativo. Você sempre vai tentando usar o menor passo possível. E de acordo com o passo que você está utilizando, a rotação máxima do pinhão, ou seja, da engrenagem
menor está descrita aqui. Lógico, se a gente pegar uma velocidade periférica, que eles estão limitando aqui, então, para a corrente de rolo de 12 metros por segundo, para a corrente dentada de 16 metros por segundo, e pegar aquele número de dentes que a gente tinha um mínimo lá, você consegue calcular através desse número de dentes e da velocidade qual que é a rotação máxima que poderia ter para cada passo de corrente. Então, o importante, a velocidade não pode passar de 12 metros por segundo para a corrente de rolo e não pode passar de 16 metros por segundo para a corrente dentada. Aí a gente consegue calcular a carga na corrente também, então a força máxima numa corrente vai ser a força de ruptura, que geralmente isso aqui está tabelado. Você tem um coeficiente de segurança e um fator de operação aqui. Então, sempre a força máxima que está atuando na corrente vai ser menor do que ela aguenta, até por questão de segurança e questão de operação. Isso para uma corrente de rolos. Para uma corrente dentada, a fórmula é parecida. A diferença é que você tem aqui a largura da corrente. Então, quanto mais larga a corrente, maior a força máxima que você consegue suportar. E você tem um fator 10 aqui embaixo, multiplicando. Coeficiente de segurança. Então, sempre vai pelo RPM da engrenagem menor ou do pinhão. E daí de acordo com o passo da corrente. Então, aqui tem faixas de passos. Aqui de meio a 5 oitavos, de 3 quartos a 1 quarto. Na verdade, aqui é 3 quartos a 1 e 1 quarto. De 1 e 1 quarto a 1 e meia. De 1 e meia a 5 oitavos. E, a gente tem fatores de segurança diferentes para correntes de rolos, que é a parte de cima aqui, e para correntes dentadas, que é a parte inferior aqui. Então, se vocês for ver, são coeficientes de segurança relativamente altos aqui, ó. 7, 8,6, 10, 13, 19, 14, 20. Então, são coeficientes de segurança altos que a gente acaba utilizando. Aí tem o fator de operação. Do que depende esse fator de operação? Então, tem um fator de serviço, que depende se é uma carga constante, com operação intermitente, ou uma carga com impactos, com uma operação contínua, ou uma carga com impactos fortes, operação contínua. Então, isso pode variar de 1, quando é uma carga constante, para operação intermitente, até 1,5, quando é impacto forte. Todas essas tabelas com esses valores, tem arquivos no disco virtual também que eu já postei. Aí, o primeiro é o fator de serviço, então, que é o KS. Aí depois tem um fator de lubrificação. Eu comentei que a lubrificação é bastante crítica aqui na questão de corrente. Então, quando você tiver uma lubrificação contínua, 1. Quando você tiver uma lubrificação periódica, 1,3. E por último, um fator de posição. Não sei se vocês lembram, mas nas correias você podia ter até uma inclinação de 90 graus de um eixo para o outro. Aqui nas correntes você não pode ter essa inclinação. Os dois eixos têm que estar sem inclinação. Então, o fator de posição é quando a linha de centro da transmissão é horizontal, ou uma inclinação de até 45 graus, e 1,3 quando é superior a 45 graus em relação à horizontal. Isso a gente está falando da linha de centro da transmissão. Então, se ela for com uma inclinação superior a 45, a gente muda esse fator de posição 1,3. Aí o fator de operação vai ser a multiplicação do fator de serviço, de lubrificação e de posição. Aqui é uma tabela de número máximo de RPM de acordo com o passo da corrente. Notem que a gente estava falando sempre em passo meia polegada, 3 oitavos, assim por 5 oitavos. A gente sempre falava em polegada, mas meia polegada dá mais ou menos 12 milímetros. 5 oitavos dá 15 alguma coisa, e assim por diante. 3 quartos dá aproximadamente 20, 1 polegada dá aproximadamente 25,
1 polegada e 1/4 dá aproximadamente 30. Então, aqui está em milímetros, mas a gente vai utilizar como se fosse polegadas. Daí aqui o número de dentes do pinhão e o número máximo de rotações. A gente também vai ter que ter uma distância de entre centros. O ideal é que seja de 30 a 50 vezes o passo da corrente. Nem sempre isso é o ideal. Às vezes fica maior, a gente acaba colocando um esticador na corrente aqui. Ou às vezes se é muito menor, a gente tem o risco de bater uma com a outra ou a corrente embolar aqui no meio. Mas o ideal é que a gente projete sempre entre 30 e 50. E a gente tem que calcular o comprimento. Não sei se vocês lembram, nas correias dependia do comprimento padrão, aqui depende do número de elos. Então sempre vai ter que ter o número de elos inteiro. Então a gente calcula o número de elos através dessa fórmula aqui, que depende do número de dentes do pinhão e da coroa, da distância entre centros, do passo, de π. Só que esse valor geralmente ele dá quebrado. E a gente vai ter que acabar arredondando isso aí. Aí, depois que você arredondou, você vai ter que recalcular a distância de centros correta para saber exatamente qual que é a distância de centros que você vai usar. É uma distância de centros ajustados que a gente fazia lá nas correias. Aí você consegue calcular a força tangencial na corrente, que vai ser a potência dividido pela velocidade da corrente. E a potência pode ser 2 vezes o momento torsor. Potência é momento torsor vezes torque vezes velocidade. E a velocidade aqui é a rotação vezes o diâmetro. Então, se puder fazer uma simplificação, você chega que a força tangencial pode ser calculada por 2 vezes o momento torsor, sempre em Newton vezes milímetro, dividido pelo diâmetro primitivo da engrenagem em milímetro. Então, se corta um com o outro, você vai ter uma força tangencial em Newton. A velocidade da corrente também é importante, porque a gente já falou que tem uma velocidade máxima de 12 metros por segundo lá. Então, vai depender do número de dentes do pinhão, vai depender do passo, vai depender da rotação. E depois ela é dividida por 60 vezes 1000, porque o passo a gente entra em milímetros, então se divide em 1000 para dar em metro. E a rotação você entra em RPM e divide por 60 para dar por segundo. Então, a velocidade já sai em metros por segundo. Então, tem uma relação de transmissão ideal, que eu falei que é até 6, uma transmissão por corrente, e pode ser utilizado até 10, mas não é o ideal. E a potência que tem conhecimento máximo, que foi feito já por transmissão por corrente, é de 5.000 CV, ou 3.700 kW, que é uma coisa muito alta, e uma rotação aqui de 5.000 RPM, para esse caso dos 5.000 CV. Então, a lubrificação pode ser periódica ou contínua, e geralmente é feito com azeiteiro ou um pincel, e a periódica só para velocidades de corrente até 4 metros por segundo. Acima disso tem que ser contínua. Pressão admissível, então tem alguns valores de pressão admissível que a gente vai usar no dimensionamento. Então, as correntes de rolos 35 Nm por milímetro quadrado para rotação até 50 RPM no pinhão, e de 13,7 para rotação de até 2.800 RPM no pinhão. Já para elas, corrente delas dentados muda para 7,8, uma rotação de até 2.800. Que área superfície contato, a gente já comentou antes. Carga atuante no eixo, isso aqui é mais importante até para dimensionar o eixo do que o dimensionamento da própria transmissão por corrente, mas é importante, se forem dimensionar um conjunto completo, uma máquina, é importante vocês saber. Agora tem um outro fator
de posição que ele está falando aqui. Então, lembra que tem um fator de posição lá que era, dependendo da posição vertical ou horizontal, que era 1 a 1,3. Aqui nessa carga de atuante no eixo, esse mesmo fator, quer dizer, não é o mesmo, é a mesma letra, ela significa outro fator de posição e esse valor muda. Então aqui pode ser 1, 2 ou 4. Tem que cuidar bastante para não confundir as duas formas. Então aqui esse fator de posição pode variar 1 a 4 e naquele outro é de 1 a 1,3. Apesar de ele ter o mesmo nome, eles são diferentes. E aqui é só um recorte de uma tabela de corrente. Então aqui, que nem eu falei, ela tem na segunda coluna dela, ela tem o número ASA dela, que é o número de referência que a gente compra ela. Aí tem o passo da corrente, que também é uma informação importante. Aí tem algumas informações sobre o rolo. Aí tem umas informações da lateral. E o que que é importante para nós? Essa carga de ruptura aqui em Newton. Então a carga que a gente calcular tem que ser menor do que essa carga que está aqui que a corrente está aguentando. Então, isso que é importante. Isso aqui é para uma corrente simplex, ou seja, que tem só uma fileira de corrente. Depois a gente vai ver que existem as correntes duplex e as triplex. Então, hoje era só uma introdução rápida à parte teórica. Tem outros dois vídeos que eu deixei postado ali, tem uma assistida. E na semana que vem a gente resolve o primeiro exemplo numa aula ao vivo para dar continuidade à nossa disciplina. Qualquer dúvida, eu vou estar online aí no chat para vocês tirar comigo. Tranquilo, senhores? Espero que tenham entendido o que eu falei e estou à disposição para tirar qualquer dúvida.